Achou que eu ia me limitar só com os remakes de Resident Evil? Achou errado. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e continuando a nossa linha de reviews dos jogos de Resident Evil. E bom, agora que finalizamos a linha de remakes de Resident Evil, né? Fizemos o 1 remake, o 2 remake, o 3 remake, o 4 remake e a DLC do 4 remake, que é o Separate Ways. Eu acho que tá na hora da gente pegar e sair um pouco dessa linha, já que não tem mais nenhum remake pra pegar e ser abordado por enquanto, por mais que sim, tem praticamente a confirmação do 5 remake vindo no final do 4 e no final do Separate Ways, tem rumores de um possível novo remake de Resident Evil 1, tem rumores de mais remakes de Resident Evil vindo no decorrer dos próximos anos, mas enquanto esses remakes não vêm, eu não vou me limitar a conhecer o resto da franquia, porque opa, posso ter uma experiência um pouco melhor com outro remake, que talvez venha tão cagado quanto Resident Evil 3. Eu vou pegar e vou conhecer os outros jogos da forma como eles vieram ao mundo, foda-se. Porém, diferente do como talvez eu devesse fazer, pegar e conhecer a versão original dos jogos que eu já abordei, Resident Evil 1, Resident Evil 2, 3 e 4, ali nas versões de PS1, PS2 e por aí vai, eu resolvi meio que dar continuidade logo de cara com o que veria a seguir dentro da franquia. E isso seria Resident Evil 5? Não. Na real sim, mas eu tenho que voltar um pouquinho antes na franquia para conhecer o tal do Resident Evil Code Veronica, o jogo que até agora eu tô me perguntando como diabos essa porra ainda não teve o remake. Porque por mais que o Resident Evil 4 seja assim, o xodozinho de Deus e o mundo dentro da franquia Resident Evil, eu acho que era muito mais necessário ter um remake de Code Veronica do que de Resident Evil 4. Por mais que sim, eu entendo alguns pontos que muita gente acaba abordando, como por exemplo o fato de Resident Evil Code Veronica ter iniciado inicialmente como um spin-off e eventualmente com o decorrer dos anos ter se tornado um jogo da franquia principal, ou o fato de que nem todos os eventos que acontecem em Code Veronica impactam diretamente o restante da franquia, mas tem uma coisa ali de Code Veronica inteiro que impacta, que chama Wesker. O filho da puta que apareceu ali dentro do final do Resident Evil 4 Remake, que não estava presente no Resident Evil 4 na campanha principal original do PS2 ou do GameCube, ou seja lá qual for a campanha que você for jogar, ele tá no Separate Ways original, isso ele tá, mas na campanha do Leon ele não é presente, e que do nada ele é apresentado ali com puta hype em cima do personagem que talvez nem todo mundo vai saber direito quem é ele, visto que muita gente talvez tenha começado essa linha de remakes pela própria Re-Engine, que seria o Resident Evil 2, pra ir depois ir pro 3 e aí ir pro 4. Então, o pessoal que começou dessa linha não deve fazer a menor ideia de quem é o Wesker. E tem essa questão, por mais que eu acho o remake do Resident Evil 1 muito bom pra se jogar até hoje em dia, ainda tem um ponto que ele tá dentro dessa gameplay antiga que ainda afasta alguns jogadores. Tanto que por isso existe o rumor de um novo remake de Resident Evil 1. Ou seja, tem muita gente que não sabe quem é o Wesker. E aí vem todos esses rumores de remake de Resident Evil 5 e tudo mais, que traz à tona essa questão Chris contra o Wesker, e muita gente não vai ter bagagem nem do Resident Evil 1, nem do Code Veronica, porque essa treta que ficou em aberto ainda no Resident Evil 1, continua no Code Veronica. Então por mais que o jogo ele tenha vindo inicialmente como um spin-off, coisas dentro dele têm impacto significativo para coisas futuras dentro da franquia. Fora que, diferente do Resident Evil 4, que ele já tem uma gameplay que a gente tá um pouquinho mais familiarizado, que é a câmera em terceira pessoa over the shoulder, né, por cima do ombro do personagem, que querendo ou não é ainda o estilo que a franquia segue dentro desses remakes e é criado dentro do Resident Evil 4, já no Code Veronica a gente ainda tem aquele controle tanque que é incômodo pra muita gente. Fora gráficos que não envelheceram tão bem, na real envelheceram até pior do que os jogos do GameCube, que é o Resident Evil 1 Remake e o Resident Evil 0. Porque ele é um jogo que foi desenvolvido quando ainda estava finalizando a geração PS1. Por mais que ele já é um jogo da geração do PS2, mas ele é lançado pro Dreamcast. O Dreamcast foi tipo o primeiro console dessa geração a ser lançado e também o primeiro a ser morto. Então a Capcom não consegue explorar tão bem um motor gráfico ali como ela poderia explorar eventualmente no decorrer dos anos. Por mais que tem muitas coisas legais já envolvendo uma evolução gráfica, mas ainda é meio estranho, ainda é meio bizarro e ainda tem essa pegada bem PS1.
talvez não tão poligonal, talvez não tão quadriculado e tão, um pouco mais nítido, mas ainda tem essa vibe bem PS1. Os bonecos parecem demais um boneco de cera, né? É estranho ainda esteticamente. Então eu realmente imagino por que não tem ainda esse remake do Code Verônica? Por que fizeram um 4 antes dele? Fora que também, cronologicamente, o Code Verônica está antes do 4. O Code Verônica se passa, tipo, meses após Resident Evil 2. Mas bom, vamos lá, já que entramos nessa questão cronológica, o que o Code Verônica vai abordar? Qual vai ser a treta de zumbis agora que a gente vai ter dentro do Resident Evil Code Verônica? Basicamente, a Claire, depois dos eventos do Resident Evil 2, né, que ela tava ali em busca do Chris, né, ela tava procurando o Chris ali em Raccoon City, tentando descobrir o que poderia ter acontecido com o irmão dela, que não tava dando notícia nem nada, ela acaba continuando meio que essa busca atrás do Chris, né, inclusive tem coisa ali dentro do 2 Remake que abordam que eu creio que é pra já fazer esse gancho com o Code Verônica, que tem, por exemplo, aquele negócio do Chris mandando aquele telegrama falando que tá na Europa, né, mandando o telegrama todo em código, né, falando que tá com 4 gatinhas debaixo de um guarda-chuva em Paris. Isso acaba sendo curioso porque o jogo realmente começa com a Claire na Europa, começa com a Claire invadindo uma base da Umbrella em Paris, onde ela acaba sendo capturada e mandada para uma prisão da empresa na ilha Rockford, isolada diretamente na puta que pariu. Só Deus sabe onde fica essa desgraça dessa ilha. E no momento em que a Claire tá ali, tá presa dentro dessa porra dessa prisão, por algum motivo acontece outro outbreak, acontece outro vazamento de vírus, de ameaça biológica da porra da Umbrella dentro da ilha, e lá vai Claire de novo lidar com um monte de zumbi. Quando começa esse outbreak, um guarda ali que deveria cuidar da prisão, deveria cuidar da cela onde a Claire estava sendo mantida, acaba libertando a garota para tentar fugir. E durante essa tentativa de fuga, ela conhece um outro garoto que também tá naquela ilha, também tá sendo mantido prisioneiro ali, também tá tentando fugir daquele ambiente, que é o Steve Burnside, né, que é um garoto que tá ali perdido, começa te causando um monte de dor de cabeça, mas os dois acabam meio que virando aliados nessa tentativa de fuga, ao mesmo tempo que lutam contra os chefões daquela ilha, que são de uma família nobre vinculada à Umbrella, que é os irmãos Ashford, né, o Alfred e a Alexia. E durante o jogo a gente vai ter bem aquela vibe tradicional de Resident Evil. Vai pra um canto, procura item pra abrir outra sala, pra pegar outro item, pra abrir mais uma sala, pra pegar mais item, pra ir eventualmente ir avançando na história, encontrando algumas peças ali do que vai sendo mostrado na história, encontrando documentos, arquivos e informações envolvendo a família Ashford, né, qual a relação dela com a Umbrella, qual a relação disso tudo que tá acontecendo com os outros jogos. Só que eu acho que o Code Verônica, ele faz isso de uma forma um pouco mais peculiar. Por exemplo, eu vou usar o 1 e o 2 como exemplo, porque eu não tenho tanta noção do 3 original, visto que o remake muda praticamente tudo, mas no Resident Evil 1, você era muito fechado e limitado no ambiente da mansão. No Resident Evil 2, por mais que você saia na reta final, explore os esgotos, explore o laboratório, você é muito limitado no ambiente da delegacia, então você tem muito um espaço fechado com diversas áreas, um espaço fechado mas bem amplo, onde você pode explorar. Resident Evil Code Verônica, você tem a ilha inteira para explorar, e dentro dessa ilha você vai tendo meio que sub-áreas, né, sendo elas a área da prisão, a área do cemitério, a área militar, a mansão da família Ashford e a base de voo, né, o heliporto da família Ashford. E por mais que essas áreas não são tão distantes assim uma da outra, é razoavelmente uma boa pernada para você chegar de uma até outra. Cada uma dessas áreas são relativamente pequenas, são mais compactas do que outras áreas que a gente chegou a ver em Resident Evil, mas ainda assim, há uma boa pernada de uma para outra. E você acha muitos itens que vão meio que alternando de uma coisa para outra. Não apenas isso, mas os itens que você acaba encontrando têm usos muito mais limitados do que era dentro de Resident Evil 1 e de Resident Evil 2. Por
exemplo, em Resident Evil 1 e Resident Evil 2, a forma como você acabava avançando dentro da trama, você avançava no jogo, era muito baseado na questão das chaves, né? Em Resident Evil 1 sendo as chaves de peças de armaduras e no Resident Evil 2 as chaves de naipes dos baralhos. E essas chaves tinham diversos usos no decorrer do jogo inteiro. Você poderia abrir diversas portas espalhadas por todo o mapa daquele ambiente na qual você estava explorando. Aqui, em Resident Evil Code Verônica, você pega uma chave, você pega um item, você vai usar ele na puta que pariu pra descartar e pegar outro item pra usar na puta que pariu de novo. Então, por exemplo, você começa ali no ambiente da prisão, você percebe que o guarda, ele tá doente, que tem um frasco de um remédio ali completamente vazio. Você anda, vai pra instalação, pega cartão, trava um negócio, pega uma chave, vai pra mansão, pega outro negócio, pra pegar não sei o que, pra ir pra área do submarino, pra ir pegar a porra do remédio, voltar pra mansão pra pegar um lockpick com esse guarda. E aí com esse lockpick você consegue abrir outras coisas ali dentro da mansão pra abrir mais coisa dentro da instalação militar. Tipo, tá entendendo esse vai e volta? Tá entendendo esse ping-pong desgraçado que o jogo vai fazendo? Além disso, o jogo ele meio que se expande bem rapidamente, diferente de Resident Evil 1, Resident Evil 2, onde logo na primeira sessão, logo na primeira sala, você já via diversas portas trancadas e os itens que você poderia utilizar para abrir elas. Aqui dentro de Code Verônica, logo depois que você passa a área inicial, você já vai ver uma divisão de caminhos, você já vai ter acesso a duas áreas diferentes que você pode acessar uma ou outra imediatamente, sendo o complexo militar ou a mansão da família Ashford, que por sua vez também leva à questão do aeroporto. Na instalação militar, rapidamente, com um pouco de exploração, você já vai ter o seu caminho completamente barrado e talvez até fique um pouco perdido pensando que você só tem aquela área para explorar. Se você seguir a norte e ir para a mansão da família Ashford, você vai ter alguns puzzles, vai ter alguns outros caminhos que vai liberar esse caminho para o heliporto, onde lá você consegue um cartão que pode liberar o caminho dentro da instalação militar. O ponto é que você pode simplesmente partir direto para a mansão, pegar esse cartão da instalação militar sem nunca ter sequer visto essa desgraça dessa instalação. Ou seja, você pega um item para liberar um caminho que supostamente ainda está aberto porque você não viu um evento da história. Isso se deve muito à questão de liberdade que o jogo acaba dando, que algumas vezes pode deixar a exploração dele e a progressão dele relativamente confusa, porque você não tem muita noção de uma certa cronologia ou ordem dos eventos que você deve ou não fazer. Fica muito livre, fica muito amplo a escolha do jogador, que pode ou não cortar determinados passos ali dentro da trama para ir direto para o seu objetivo principal. E talvez tornando a revisita desses ambientes muito mais gritante do que ela deveria ser dentro de toda a campanha. E o pior é que até aí não é tanto problemático, né? Porque como eu falei, não é uma pernada, mas não é uma pernada tão grande que você tem, e as áreas são mais compactas do que era nos jogos anteriores. Porém tem uma coisa que acabou complicando demais a forma como eu explorava o jogo, a forma como eu avançava no jogo, que é a questão dos inimigos. Que eu acho que o primeiro problema que dá pra pegar e falar, né, sem ser apenas a questão de abundância de inimigo, esse jogo ele tem muito mais inimigo do que os outros dentro da franquia. Eu acho que excluindo apenas o 4, que não existia na época em que Code Verônica saiu, mas, por exemplo, tem maneiras de você lidar brevemente com isso. Por exemplo, tem algumas salas, alguns ambientes em que você tem galões de combustível que você pode atirar, explodir e matar diversos inimigos numa tacada só. Só que a questão é, inimigos respawnam. Então pra mim, que me habituei bastante no decorrer de todos os outros jogos a pegar e ir limpando salas pra conseguir me locomover melhor dentro do ambiente ali no qual eu tô explorando, eu fui fazendo isso em Code Verônica e eu me fudi muito rápido, porque eu fiquei sem recursos, eu fiquei sem munições e os inimigos estavam voltando praticamente a todo momento. Tá certo que isso era um tanto mais limitado na questão dos zumbis, outros inimigos eu não vi esse respawn acontecendo, como por exemplo os Cerberus, mas os zumbis a todo momento estavam respawnando. A área central ali que meio que conectava várias áreas, conectava a área militar com a mansão, com a prisão, os 3 zumbis ali ficavam respawnando a todo momento. Mas como se não bastasse isso, outros inimigos que você tem no decorrer do jogo são infinitamente
infernais de você enfrentar. Mais do que nunca eu me vi obrigado a realmente pegar um ritmo de ataque dos inimigos para conseguir atacar eles antes que eles pudessem tomar qualquer tipo de atitude, como por exemplo os próprios Cerberus, onde parece que no meio tempo deles pegarem, levantarem e rosnarem, eles têm um momento breve de invencibilidade e no fim do rosnado dele você pode pegar e atirar para evitar tomar uma maldita mordida. Ou uma voadora na cara, porque esses cachorros são foda. Já outros eu não senti tanto essa brecha pra pegar, atacar e evitar uma porrada. Como por exemplo, aqueles malditos bichos que estica. Se aparecia um desse na minha frente, eu tinha que ter certeza de eu ter um item de cura no inventário, senão eu tava fudido, cara. Porque eles têm um ritmo de ataque muito rápido, que te dá pouca brecha pra evitar, e até mesmo o tiro de 12 às vezes não stuna tão bem esse inimigo. Outro que acaba acontecendo isso também é o desgraçado do Hunter, que tão de volta nessa desgraça desse jogo. E meu Deus, que inferno são os Hunters. Por mais que eles pegam e demoram um tanto pra pegar e aparecer, quando eles aparecem o cu tranca e você fala, fudeu, porque eles atacam extremamente rápido, eles te dão pouca brecha pra revidar, e tipo, se você deixar, eles vão te combando ali e você morre assim quase instantaneamente. É ridículo, simplesmente ridículo. Fora que também tem um pequeno porém que acaba acontecendo lá pra metade do jogo, que se você é pego meio desprevenido, como eu fui, você pode se fuder demais no jogo. Ou você vai se dar muito bem se você já souber disso previamente, ou você vai se fuder como eu me fudi. Porque uma coisa interessante que acaba acontecendo na metade do jogo é que você realmente pega e muda o ambiente onde você vai jogar, né? Você pega e faz uma transição da mansão Rockford, né, que é onde você tá preso, e você vai acabar parando em uma outra instalação da Umbrella na Sibéria, se eu não me engano. Porém, acaba que dá muita merda nessa parte na instalação da Sibéria, né? Você acaba ficando totalmente fodido e tudo mais, e você tem uma transição de jogar com a Claire pra jogar com o Chris, né? Finalmente, depois de Deus lá sabe quantos jogos, a gente tem o retorno do Chris pra franquia Resident Evil. Só que de novo na ilha Rockford, né? E você tem que aí agora com o Chris fazer todo o caminho da ilha Rockford para a instalação da Sibéria, onde a Claire tá perdida, onde vai terminar também toda a trama do jogo. O problema é, se você fez a limpa tanto na base da Sibéria quanto na ilha Rockford, você vai ter poucos recursos para utilizar com o Chris, e se você deixou boa parte das suas munições e armas e equipamentos no inventário da Claire para enfrentar os problemas que você vai ter ali dentro daquele ambiente, como por exemplo o chefe que você enfrenta antes dessa transição, que é um chefe bem desgraçado, meio que o Chris ele vai estar com um arsenal muito mais limitado do que ele deveria estar. Porque diferente de como era, por exemplo, com o Carlos e a Jill, quando você transitava entre um e outro no Trace Make, aqui os baús dos dois personagens são compartilhados. Então se antes de eu jogar com a Claire eu deixo metralhadora, besta, pistola, lança-granadas, tudo dentro do baú, quando eu começar a jogar com o Chris, eu posso pegar todos esses recursos para jogar com ele também. Porém, se eu deixo tudo no inventário da Claire, o Chris toma no meio do rabo e tem uma limitação de recursos gigantesca que torna muito mais difícil a parte dele. É uma coisa que para mim poderia ser muito bem contornada, talvez recolocando de volta alguns itens ou liberando itens extras dentro dessa nova exploração com o Chris. Acontece com alguns itens chaves que você não tinha em determinados momentos, você vai ter agora, ou alguns pequenos lugares que você não alcançava com a Claire que você vai alcançar com o Chris. Mesmo assim, é pouco visto o tanto de merda que você tem que encarar. Isso ainda piora porque isso meio que pode acontecer uma segunda vez, né? Isso pode acontecer de novo porque depois dessa etapa com o Chris existe uma parte brevíssima que você vai jogar com a Claire, que não deve durar nem 10 minutos, para ir depois voltar pro Chris novamente. E se você faz de novo essa burrada, pegar itens e equipamentos com a Claire, o Chris vai ficar com escassez de recurso. Então acaba que o maior problema que surge em Resident Evil Code Verônica é realmente a questão que meio que faz
um survival horror, gerenciar a porra do recurso. Code Verônica foi um jogo que realmente meio que me pegou bastante de surpresa. A todo momento eu tava me vendo de uma forma muito escassa, eu tava realmente ficando muito com o cu na mão ali, porque puta que pariu, eu tô sem bala, puta que pariu, eu tô sem cura, puta que pariu, minha vida tá no vermelho a todo momento. E aí eu pegava, não, mas essa área tá de boa porque eu já limpei toda ela. Os inimigos pegavam e voltavam. Então eu ia me fudendo demais durante todo o jogo. Tanto que esse foi o único que, obviamente, como eu tô no emulador, mas eu tive que recorrer em diversos momentos a save state. Porque foi, assim, um festival de morte durante o jogo inteiro, ao ponto que ele ficou frustrante até. Porém, apesar da gameplay eu ter achado um tanto frustrante e tudo mais, né, ele tem bastante coisa legal, principalmente nessa questão de lore. E a própria história do jogo, por mais que seja básica, ela é boa, né, a história envolvendo a família Ashford, né, a questão dos experimentos do pai dos Ashfords, né, que era o Alexander, né, que era um pesquisador ali da Umbrella, junto com o Spencer, né, que é o fundador ali, que é quem criou a mansão do primeiro jogo. A forma como um ia pesquisando essa questão do T-Virus, o outro também ia pesquisando essa questão do vírus e tudo mais, mas que criou uma variação desse vírus, que dedicou o nome dessa variação à fundadora da família Ashford, a tão maravilhosa fundadora da família que é a Verônica, né, e batizou esse vírus de T-Verônica, né, que acaba sendo meio que o nome do jogo, né, o código Verônica, né, o codinome desse vírus, né, o código Verônica. Porém, como ele também foi levando a família meio que a um declínio, que os filhos dele ficam meio desesperados para pegar e reverter isso, ainda mais quando descobrem que eles são frutos desse experimento do pai, né, que eles são frutos desse experimento do T Verônica. E aí pegam, usam o pai como experimento, que é um dos chefes ali do jogo, né, esse pai todo deformado, todo transformado ali que você encontra dessa base da Sibéria. Você tem a relação dos dois irmãos, né? Um fanatismo do Alfred pela Alexa, ao ponto de até insinuar uma relação incestuosa entre os dois, que é angustiante de se ver. E eu acho que ainda isso consegue crescer ainda melhor quando a gente tem a apresentação de um outro indivíduo que está perdido naquela ilha também, que é o Wesker. Eu peguei e falei, né, que tem essa volta da rivalidade de Chris e Wesker ali no começo do vídeo, mas eu não falei do Wesker até agora. Lá pra um terço do jogo, mais ou menos, você do nada esbarra com o filho da puta na ilha, que quer pegar, usar a Claire de refém ali, quer matar a Claire pra pegar e provocar o Chris, né, que quer atrair o Chris pra aquela ilha, pra aquele ambiente de alguma maneira, pra causar dor pra ele, pra ter a vingança pelos eventos ali do Resident Evil 1. Porém, ao mesmo tempo, o foco dele não é necessariamente essa vingança contra o Chris, mas é investigar esse caso do T Verônica e conseguir amostras do T Verônica, que no caso seria o corpo da Alexa. Novamente, o Wesker ali por detrás dos panos, investigando coisa, tentando se meter em algumas situações pra pegar e conseguir amostra de vírus pra talvez um plano maior que ele esteja tendo. E uma coisa ainda legal que pega e traz dentro desse que a gente não tinha visto no 4 Remake, por exemplo, que meio que querendo ou não responde também como o Wesker saiu vivo do primeiro jogo, é que o Wesker tá infectado. Então o Wesker nesse jogo, ele tá simplesmente monstruoso. O filho da puta faz parkour, o filho da puta corre na parede, o filho da puta dá voadora que o maluco vai parar do outro lado da sala, o filho da puta tanca um bicho com poder nível Nemesis, na porrada, no soco, sem usar tiro. E os momentos que ele tem, eventualmente, tanto o único momento que ele tem junto com a Claire, quanto os encontros dele com o Chris, são assim, maravilhosos. São coisas que você pega e fala, caralho, agora fudeu, agora deu ruim. A briga que ele tem lá pra reta final com a Alexa, o X1 dele com a Alexa, puta merda, o X1 dele com o Chris, no final, eu fiquei muito com o cu na mão naquela parte, porque eu tava sem bala, eu tava fudido já, eu tava com a vida no mínimo da luta contra a Alexa. Eu falei, se eu tiver que enfrentar o Wesker, eu tô muito na merda. E aí começou aquela cutscene, eu falei, por favor, seja só cutscene. Graças a Deus era só cutscene, porque eu estaria muito fudido. Nossa, aquele chefe tinha tudo pra ser um dos piores do jogo inteiro, mas também uma boss fight sem desgraçada de boa. Então, tipo, eu fico muito dividido. Eu fico triste por não ter essa boss fight, né, que poderia
ia ser tão do caralho, ou eu fico feliz porque isso salvou demais a minha pele, porque eu não tinha mais como enfrentar a porra do Wesker. Eu fiquei realmente dividido, porque é uma luta boa, é uma luta muito legal. E é um negócio que assim, eu fico imaginando como ficaria isso num remake, como ficaria essa briga dentro da Re-Engine. Pra mim, eu acho que isso tem um ponto meio que baixo dentro da narrativa do Resident Evil Code Verônica, que é o Steve, né? Eu falei dessa questão, né, que a Claire encontra esse outro sobrevivente ali, que é o Steve e tudo mais, só que eu acho o Steve um elemento muito avulso dentro da narrativa do Code Verônica, por mais que ele seja importante ali no final do jogo, na conclusão do jogo, principalmente essa jornada do Wesker, ele é um personagem que ele não impacta tão diretamente a questão de lore, e ele tem um romance que acontece ali junto da Claire, né? Os dois eles vão tendo uma relação mais afetiva durante o jogo todo, que eu acho ela muito apressada, né? Eu acho que deveria ter mais tempo para desenvolver isso e para ter um impacto de verdade na questão da morte do Steve. Porque depois que passa essa parte que causa a transição da Claire pro Chris, né? Tanto a Claire quanto o Steve, eles meio que desaparecem, e uma parte ali que você volta a jogar com a Claire, ela tá em busca do Steve, encontra ele preso e ele tá infectado pelo T. Verônica e vira um monstrão ali que acaba morrendo, né? Enquanto tenta se conter pra não matar a Claire. É uma cena que tem um potencial muito grande, mas como eu disse, eu não senti que teve tanto esse tempo pra relação dos dois personagens ser convincente, eu não consegui comprar tão bem essa questão da morte do Steve, que tinha tudo pra ser um dos melhores momentos do jogo. Combina isso com o fato que ele é só o filho de um cientista de classe baixa ali da Umbrella, que ele não tem tanto peso naquele mistério envolvendo a família Ashford, né? Ele é só mais um sobrevivente perdido ali. Acaba que pra mim o Steve virou o ponto mais baixo de toda a trama do Code Verônica. Por mais que, como eu disse, ele tem uma importância ali, porque, como eu disse, ele foi infectado pelo T. Verônica, ele foi um experimento ali da Alexa na reta final do jogo, e o Wesker, ao invés de pegar o corpo da Alexa pra estudar, ele pega o corpo do Steve, que tava ali mais fácil, já tava morto, estirado no canto, ele pega o corpo do Steve e estuda ele, provavelmente pra criar outro vírus. Mesma coisa que ele faz depois no Resident Evil 4, né, desistindo de pegar a Amber, né, e o Las Plagas meio que original, e pega a variante que estava ali no corpo do Krauser. Então, pelo menos a importância dele dentro do jogo, a razão dele estar no jogo, acabou tendo, mas ainda acho que poderia ser um personagem muito melhor desenvolvido. Acaba realmente que essa questão do jogo é muito mais esse lado de lore, esse lado para complementar as famílias ali que compõem a Umbrella, a formação da Umbrella, outras variações de vírus, e para continuar essa rivalidade do Chris e do Wesker, que nem finaliza nesse jogo, né? Os dois deixam o acerto de contas deles para um outro momento, visto que toda a ilha tá explodindo, os dois são separados ali durante a luta e tudo mais, por uma explosão que acontece, que inclusive deforma o rosto do Wesker, porque dentro da gameplay ele é mais do mesmo e um tanto mais frustrante também do que era os jogos anteriores. Eu queria muito ter gostado mais do Code Verônica do que eu realmente gostei, inclusive eu tava com um hype muito grande pra ele, visto que a Claire é a minha personagem favorita de Resident Evil até então eu queria ver mais da questão dela dentro do jogo, e acabou que foi realmente bem mais do mesmo, e a Claire até fica meio de escanteio em certo momento. Acaba que em certo momento você só quer ver essa questão Chris e Wesker, né? Você só se importa realmente com isso, o que acaba sendo meio triste pra mim, mas ainda é um jogo muito bom. Só acho que poderia ser melhor, e eu espero muito que se concretizar de fato esse remake do Code Verônica, que tá vindo os rumores que vai ter dele e do Zero. Eu tenho muita expectativa nisso, porque tem o potencial de ficar bom pra caralho. E bom, já que a gente tá falando também de Wesker e rumor de Resident Evil Zero, talvez ao invés da gente ir direto pro Resident Evil 5,
Vamos voltar nele também, então a próxima review. E bom, já que a gente tá abordando essa questão de Resident Evil Zero, rumor de remake e tudo mais, e também um pouquinho de Wesker, ao invés da próxima review seja o tal do Resident Evil 5, que eu fiquei tão no hype ali com o final do 4 e tudo mais, vamos voltar mais um pouquinho e abordar o tal do Resident Evil Zero e abordar todas as questões que antecedem o primeiro jogo, mas isso no próximo vídeo. É isso, eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês acham de Resident Evil Code Verônica, se vocês acham ele um bom jogo, se acham ele um dos melhores da franquia, se gostam dessa rivalidade, da forma como dão continuidade à rivalidade de Chris e Wesker, se gostam se gostam do romance entre Claire e Steve. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!